Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from Season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. This episode is brought to you by FXX and Hulu. Futurama returns on September 15th, blending heartfelt moments with razor-sharp humor while accidentally saving the day. The Planet Express crew is back, defying gravity and common sense. From the creator of The Simpsons comes 10 new episodes where the romance is hotter, the threats are bigger, and the action hits harder. Don't miss the all-new season of Futurama returning September 15th at 8 p.m. Watch it on FXX or stream it on Hulu. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 15 do Receios do Além. Enviem seus relatos para o e-mail receiodoalém@gmail.com e contribuam aqui para os episódios. O envio do relato é muito importante. Entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros, tem o link aqui na descrição do episódio, ou digitem Receios Obscuros no Spotify, e lá terão muitos episódios para vocês ouvirem. Agora, vamos para o episódio de hoje. Relato Fé é Tudo, enviado pela Thalita. Olá, Fernando, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Tenho mais um relato para te contar. Há muito tempo, quando minha irmã tinha uns 16 ou 17 anos, ela sofreu um acidente doméstico. Nossa casa era térrea e de telha, daquelas telhas vermelhas antigas. Meu pai pediu para minha irmã subir a escada para arrumar as telhas e parar as goteiras dentro de casa. A altura era de mais ou menos 3 a 4 metros. Enquanto ela estava na escada, acabou se distraindo com a minha tia. Nesse momento, ela raspou o pé na escada e, como meu pai estava segurando o pé dela para evitar que ela caísse, a sujeira do pé dela acabou caindo no olho dele. Por conta disso, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Minha irmã estava com o cabelo preso com uma presilha e durante a queda bateu a cabeça no chão. Resumindo, ela precisou ser levada às pressas para o hospital. Ela teve um coágulo no cérebro e ficou em coma por 3 dias. Durante esse período em que ela esteve no hospital, eu praticamente clamei a Deus para que nada acontecesse com ela e que voltasse logo para casa. Foi então que uma pomba branca, completamente branquinha, apareceu em nosso quintal e ficou lá até o dia em que minha irmã recebeu alta do hospital. Minha irmã ficou internada por cerca de 3 semanas e o pombo não saiu de lá durante todo esse tempo. 3 dias antes de ela receber alta, minha avó falou para minha mãe não ir mais ao hospital. Disse para deixar que os orixás e os guias espirituais, lembrando que somos umbandistas, trabalhassem pela saúde e recuperação dela. Com o coração apertado, minha mãe fez o que minha avó recomendou. Após esses 3 dias, minha irmã recebeu alta. O pombo só foi embora quando minha mãe me ligou para avisar que já estava voltando para casa com minha irmã. Do mesmo jeito que apareceu, ele sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Essa experiência é a prova de que a fé realmente move montanhas. Minha irmã saiu do hospital sem nenhuma sequela da queda. Hoje, com 41 anos, vive muito bem e sem qualquer problema decorrente do acidente. Bem, aqui encerro mais um relato. Tem outros relatos para contar sobre paralisia do sono, mas isso fica para a próxima. Beijos. Thalita, um beijo para você também. Muito obrigado por mais esse relato. Você já enviou vários relatos aqui para o podcast. Apesar desse acidente horrível que aconteceu com a sua irmã, eu achei o relato muito bonito, porque a devoção ali de todas vocês, querendo que sua irmã voltasse logo, que ficasse bem, fez com que ela se recuperasse. E foi bem interessante essa questão da pomba branca, né? Ter ficado ali durante todo esse tempo que a sua irmã esteve no hospital. Fico feliz que tenha dado tudo certo no final e sua irmã tenha ficado bem. Próximo relato. A Pisadeira, enviado pela Débora. Esse relato é dos meus avós, dos filhos e das filhas deles. Recentemente, relembrei a lenda da pisadeira,
Comentei com a minha mãe e ela contou o seguinte. Não lembro se era durante a noite, mas meu avô estava dormindo. Depois de um tempo, ele acordou e foi até onde estava minha avó, meus tios, minha tia e minha mãe, contando que havia sonhado com uma mulher loira e gorda em cima dele, o esmagando. Ele conseguiu acordar, mas ficou impressionado. Apesar de algumas características não coincidirem exatamente, eles moravam em São Paulo, que é um dos locais onde diziam que a pisadeira aparece com mais frequência. O meu tio também teve um sonho estranho, enquanto moravam na mesma casa. Ele sonhou com vários esqueletos andando pela casa, enquanto ele os observava e chamava pela minha avó e pelos irmãos. No entanto, ninguém aparecia ou o ouvia. Ele tinha consciência de que aquilo não era normal, mas, ao acordar, ainda estava deitado na cama, confuso. Minha mãe relatou que, nessa mesma casa, era possível ouvir sons no telhado, nas paredes, como se fossem arranhões, coisas caindo ou passos. No entanto, sempre que procuravam pela origem desses sons, nunca encontravam nada. Um detalhe que deixa tudo mais assustador é que a casa havia sido construída em cima de um terreno onde antes funcionava um centro espírita. Muitas coisas haviam sido enterradas ali, o que alimentava ainda mais os mistérios. Minha avó contou que ouvia falar da pisadeira desde pequena. Ela e seus primos eram sempre alertados sobre isso. A tia dela, que morava em Minas Gerais, outro local de intensa aparição da pisadeira, segundo os relatos, quase toda noite sonhava com algo que a sufocava. Ela sentia um peso enorme e precisava que alguém a acordasse. Ao despertar, sempre recuperava o fôlego. Ao contrário do meu avô, a tia não conseguia ver a figura da pisadeira, mas a sensação de sufocamento e esmagamento era muito intensa. Ela não conseguia se mexer. Minha avó acredita que as aparições pararam quando a tia começou a frequentar a igreja. Eu mesma já presenciei algumas coisas sem explicação. Uma delas aconteceu quando eu e minha prima estávamos na casa da minha avó paterna. Uma vizinha havia falecido fazia pouco tempo e estávamos brincando com umas mãozinhas de plástico com ventosas. Em certo momento, colamos as mãozinhas na parede, bem firmes, e começamos a falar sobre a morte da vizinha. De repente, todas as mãozinhas caíram ao mesmo tempo. No início levamos na brincadeira, dizendo que era o espírito dela. Resolvemos testar várias vezes, e sempre que falávamos o nome dela, as mãozinhas caíam. Parando de brincar, decidi dormir na casa da minha avó paterna, já que minha prima também ia dormir lá. Fomos para um quartinho onde meu primo costumava dormir. Eu fiquei em um colchão no chão por conta do calor, e a minha prima ficou na cama. Estávamos deitados conversando e rindo sobre a tal assombração. Quando mencionamos o nome da vizinha novamente, a luz piscou. Achamos engraçado e continuamos brincando. Repetimos o nome dela, e dessa vez a luz apagou completamente e demorou um pouco para voltar. Podia até ser um pico de energia, mas era algo que só acontecia no quarto onde estávamos. Decidimos parar de brincar, porque, além de tudo, minha avó tem um boneco de palhaço que a vizinha falecida havia dado para ela. Ele é muito assustador e não queríamos arriscar mais nada. Quando tiver mais relatos, irei enviá-los. Débora, muito obrigado pelo seu relato. Na verdade, foram vários relatos, né? Dentro desse. E que assustadora é a pisadeira, né? Porque as pessoas que têm encontros acabam sufocadas. E não é somente aquela coisa assim de estar dormindo. A pessoa realmente acorda ali como se estivesse sendo sufocada. Fico me perguntando se ela consegue de fato sufocar alguém, né? A ponto da pessoa, sei lá, desmaiar ou ter algum problema maior. E uma coisa é você sentir ali o sufocamento. Outra é que nem aconteceu com seu avô, de realmente ver ela ali te sufocando em cima de você. Deve ser uma situação muito assustadora. Pelo que eu entendi, a vizinha que faleceu era amiga da sua família, então não era ninguém que queria o mal, mas ao mesmo tempo vocês viram várias coisas acontecendo, tipo as mãozinhas de plástico caindo ou a luz piscando. Eu entendo que a luz piscar, quando tem o espírito, é uma forma de comunicação. Você pode fazer uma pergunta e pedir para responder através da piscada da luz. Uma vez sim, duas não, por exemplo. Então você pode aí
tentar a comunicação. O problema é que se você não tiver experiência com isso, você pode estar se comunicando com outra coisa que não é a pessoa que você queria, né? Porque nem sempre a gente consegue, de fato, ter o contato com quem a gente quer. Às vezes a gente acaba atraindo coisas que não deveria. Então, nessa situação em que estava você e sua prima ali brincando no quarto, era melhor vocês terem parado logo mesmo e não ter continuado a brincadeira. E agora foram 2 relatos. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, Fernando e seguidores. Vou enviar 2 relatos bem curtos aqui. Como envolvem mais pessoas, prefiro continuar anônima. Antes, gostaria de dizer que adoro seu podcast e estou amando a sequência do Receios do Além. Fico ansiosa esperando vocês postarem para ouvir. Relato 1. O rosto na janela. Os pais do meu namorado possuem uma casa na praia, bem distante de qualquer comércio ou residência. Ela fica localizada numa região de mata, onde há apenas uma vizinha de um lado e do outro, o vizinho mais próximo está a metros de distância. Depois, só no início da rua é que existem outras casas. A casa estava passando por reforma, com os cômodos sendo ampliados. O quarto em que estávamos dormindo tinha uma janela que dava para um cômodo vazio, cheio de material de construção e bem escuro. Um dia, enquanto passava pelo quarto, olhei pela janela e vi o rosto de um senhor me observando. Fiquei muito assustada e saí correndo do quarto. Quando voltaram para olhar pela janela, ninguém conseguiu ver o tal rosto. O mais estranho é que, ao descrever como ele era, ninguém o reconheceu. Até hoje não sei quem era aquela pessoa. Ah, esqueci de mencionar. Meu sogro é médium e a família toda do meu namorado é sensitiva. Naquele dia, ninguém conseguiu dormir, porque a energia pesada permaneceu no ar. Relato 2. Crise de ansiedade. No começo do ano, passei por uma fase turbulenta no meu relacionamento. Um dia, durante esse período difícil, estávamos na casa dos pais dele e eu me senti muito mal. Comecei a chorar sem motivo aparente e o meu corpo reagia de forma estranha. Eu me apertava e me beliscava involuntariamente, como se estivesse em uma crise intensa de ansiedade. Como mencionei, a família do meu namorado é sensitiva e ele não é diferente. Ele disse que viu muitos vultos e sombras ao meu redor enquanto eu estava nesse estado. Mais tarde fui para casa. Moro com os meus pais, que são muito católicos, e temos imagens e quadros de santos espalhados pela casa. Um deles, da Virgem Maria, conhecido como Imaculado Coração de Maria, fica no corredor. Enquanto eu me arrumava para dormir, vi muitos vultos rondando pela casa, mas ignorei e fui deitar. Durante a madrugada, tive uma paralisia do sono, algo que acontece comigo com certa frequência. Porém, dessa vez, ouvi zumbidos, como se fossem vozes distantes. E pasmem, quando a paralisia passou, o quadro que mencionei simplesmente caiu no chão e quebrou. Fiquei tão assustada que não tive coragem de levantar, pois sou bem medrosa. Apesar disso, consegui relaxar e dormir novamente. Um detalhe interessante é que, nesse mesmo horário, o meu namorado, que estava na casa dele, também teve uma paralisia do sono. Foi algo muito intenso, e ele começou a rezar e pedir ajuda de Nossa Senhora. Hoje acredito que ela tenha protegido nós dois naquela noite. Obrigada pela oportunidade de contar os meus relatos. Talvez não sejam tão assustadores, mas na hora fiquei com muito medo. Tenho muitos outros relatos que presenciei ou que aconteceram comigo. Voltarei assim que é possível. Abraços. Então, muito obrigado pelos esses 2 relatos. O primeiro eu achei bem assustador, quando você viu esse senhor aí na janela. E o mais estranho é que, apesar de todo mundo ali ser sensitivo, ninguém conseguiu mais localizar aquele senhor, né? Então, ele só passou ali naquele momento mesmo para você. E é uma situação muito assustadora, né? Você vê alguém ali na janela te observando, quando você vai ver não tem ninguém. Talvez fosse algum espírito que tenha vivido em alguma outra época nessa casa e tenha ficado apegado ali àquele local, né? Não tenha feito a passagem e tenha permanecido ali. Já o relato 2 é realmente meio questionamento algumas vezes, quando o clima pesa entre 2 pessoas, às vezes família, às vezes um casal, e não tem nenhuma explicação, né? É claro que existem 1000 motivos para as pessoas brigarem, mas às vezes parece que é do nada mesmo.
e o clima fica muito ruim. Então a gente se pergunta se não tem alguma coisa a mais ali, né? Se não tem alguma energia, algum espírito. Acredito que nessa situação aí tenha tido, sim, talvez uma ou mais coisas, né? Tendo em vista que o seu namorado disse que viu várias sombras e você também depois viu. Paralisia do sono para você era recorrente, mas dessa vez foi diferente, né? Porque não só você ouviu essas vozes distantes, como o quadro da Virgem Maria caiu no chão e se espatifou. E seria coincidência demais o seu namorado também estar tendo paralisia do sono na casa dele. Talvez algo estivesse rondando vocês ali naquele momento. E ainda bem que depois tudo isso passou e ficou tudo bem. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dos relatos que foram contados hoje. Muito obrigado a todos que enviaram. E se você tiver algum relato aí, pode enviar no e-mail receiosdoalém@gmail.com. Entrem também no meu podcast, Receios Obscuros. Tem o link na descrição. Um beijo a todos e até o próximo episódio.